Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pela ANAP. Dando sequência à nossa série de webinars sobre os reflexos da pandemia na atuação da advocacia pública, hoje falaremos sobre a pandemia e direitos humanos nas Américas. Para falar sobre esse tema, convidamos nossos colegas, a doutora Flávia Piovesan, procuradora do Estado de São Paulo, professora doutora em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e professora do programa de pós-graduação da PUC de São Paulo. E também o nosso colega, doutor Marcos Sampaio, procurador do Estado da Bahia, advogado, professor universitário, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, mestre em Direito, escritor de diversos livros e artigos científicos. Nosso painel de hoje será mediado pela nossa colega, doutora Cristiane Guimarães, procuradora do Estado da Bahia, é presidente da Associação dos Procuradores do Estado da Bahia e a segunda vice-presidente da ANAP. É mestre em Direito Público, Políticas Públicas e Governança pela Unifacs e mediadora pela Columbia University. Com a palavra, Cris. Boa tarde a todos, quase noitinha. Na minha terra, nós chamamos de um happy hour. Mas, enfim, estou aqui com dois constitucionalistas. Todos nós temos um pouco de constitucionalista, mas esses dois, ao concurso, para falar de direitos humanos nas Américas. Então, a Carta Inter, ela é composta não só da Declaração de Direitos Humanos, mas também de dois pactos, um Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e um Pacto de Direitos Civis e Políticos. Segundo esses dois pactos, muito bem aproveitados pelos Estados-membros, inclusive o Brasil, né, do qual é signatário desses pactos, como ficaria o plexo de direitos com a pandemia, para além e apesar desses pactos? Eu quero trazer à reflexão algumas questões sobre a cidadania também. O que o cidadão ganha e perde nesse cenário? Com base nesses pactos, também para além dos pactos. Com base nessas reflexões, eu quero convidar primeiro a doutora Flávia, por uma questão aí de organização, inclusive, própria dela, por conta da banca, que ela está aí também envolvida hoje, né? Gostaria muito, doutora Flávia, que, em vista dessa situação, desse cenário pandêmico, essa nossa advocacia, sempre orientadora dos estados, teve sempre como um cenário, até agora, a quarta revolução industrial. E nesse cenário, algumas carreiras desapareceriam, era dito que a nossa advocacia pública e a advocacia privada permaneceria, porque existe um bom substrato para a advocacia, seja em tempo ótimo ou em caos, a advocacia está. E nesse mesmo cenário, as tecnologias dominavam a relação de trabalho e nós, advogados, enfrentávamos questões de dia a dia, de demanda de massa, muito próprias de direitos de terceira e quarta dimensões, mais subnacionais. O efeito da pandemia, muito comparado hoje à Segunda Guerra Mundial, parece ter catapultado esse pano de fundo das nossas demandas. E para, inclusive, discussões transnacionais. Diante dessa nova ordem, como a doutora vislumbra a situação das relações estatais atualmente?
Uma boa tarde a todos e a todas. Eu começo expressando a minha profunda alegria em me somar a esse debate, a minha especial gratidão a esse convite por parte da ANAP, o reconhecimento pelo extraordinário trabalho que a ANAP desenvolve, dizer que eu me sinto muito orgulhosa de ter duas mulheres tão competentes aqui à frente, a doutora Cristiane Guimarães, a doutora Ana Paula Rocha, e a honra em poder estar com o doutor Marcos Sampaio, todos colegas de instituição, e eu traria aqui duas reflexões. A primeira delas, como compreender o impacto do Covid-19 nas Américas, desde a lente dos direitos humanos, e a segunda reflexão é proposta pela doutora Cristiane, qual é o futuro dos direitos humanos pós-pandemia. E aqui eu concordo plenamente com esta leitura de que haverá um mundo pré-Covid e pós-Covid. Ou seja, muitos, Angela Merkel, secretário-geral da ONU, atestam que, para além da Segunda Guerra Mundial, hoje a pandemia traz esse ambiente de profunda transformação. Todos nós tivemos as nossas vidas tocadas, transformadas, e isto em 190 países ao mesmo tempo. Mas como compreender o impacto do Covid aqui na nossa região? A nossa região carrega 3 desafios estruturais. É a região mais desigual do mundo, 30% da população vive na pobreza, 11% na pobreza extrema, 1/4 da população tampouco tem acesso à água potável, 53% vivem do trabalho informal. Temos ainda como segundo desafio estrutural um padrão sistemático, histórico, de discriminação, em especial em face das pessoas afrodescendentes, dos povos indígenas. Temos ainda aí a overlapping discrimination, quando além do critério raça e etnia, nós agregamos o gênero. Como se diz, o vírus não é discriminatório, mas o seu impacto é. Eu tenho a honra de servir a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no mandato de 4 anos. Estou em licença sem remuneração da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo até dezembro do ano que vem. E nós temos esse mandato de monitorar as respostas de 35 países no campo dos direitos humanos, hoje, no que se refere à pandemia. E um dos pontos é esse. Nós percebemos o indicador da letalidade, que a letalidade tem uma face. Se nós avaliarmos o universo de mais de 85 mil pessoas vítimas de Covid, mortos no Brasil, nós veremos que a maior parte é afrodescendente. Nós veremos que nos Estados Unidos, os hispânicos e afrodescendentes têm 2 vezes mais chances de morrer da pandemia que os brancos. E o terceiro ponto, que é uma região que ainda se esforça e se empenha para consolidar a sua institucionalidade democrática. Então, temos aqui, eu diria, desafios no que se refere à institucionalidade democrática, ao combate à corrupção, ao próprio Estado de Direito. No momento pandêmico, na região, 12 estados notificaram o Departamento de Direito Internacional da OEA com relação à suspensão de direitos e garantias. Então, há, evidentemente, um empoderamento do Poder Executivo e das Forças Armadas num momento excepcional que demanda respostas excepcionais. E, nesse ponto, qual tem sido a nossa atuação da Comissão Interamericana focando esses 3 desafios estruturais? Com relação ao primeiro, a comissão tem, eu diria, fortalecido toda a ótica dos direitos econômicos, sociais e culturais. E tem demandado dos Estados que têm o dever de adotar um enfoque centrado nos direitos humanos em toda estratégia política ou medida estatal de enfrentamento à pandemia, com a observância da universalidade, da indivisibilidade, da interdependência, interrelação de direitos, com base no princípio da igualdade e proibição da discriminação, levando em consideração a perspectiva de gênero, a diversidade, a chamada interseccionalidade, inclusão, accountability e respeito ao Estado de Direito e, ademais, o fortalecimento da cooperação entre os Estados. Então, com relação a esses 3 desafios estruturais da nossa região,
Com relação ao primeiro, que é a profunda desigualdade, na comissão nós lançamos uma resolução sobre pandemia e direitos humanos com 85 recomendações aos estados, fortalecendo a imperatividade dos direitos sociais, notadamente direito à saúde. Vejam, nós estamos aqui nos valendo de uma ferramenta tecnológica, Zoom, que nos permite estar aqui. Pela manhã, tinha eu, como vice-presidente da Comissão Interamericana, com a junta diretiva, uma reunião com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, que está sediado em Washington. Então, isso nos permite essas potencialidades, mas todos nós temos restringidas as nossas liberdades de ir, vir, em prol de um bem maior que a vida e a saúde. Então, nós aqui priorizamos o direito à saúde física, psíquica e mental, todos os determinantes básicos relacionados ao direito à saúde, direito à água potável, alimentação, moradia. Demandamos também dos estados que adotem ações, programas e políticas baseadas na melhor evidência científica. Demandamos também o dever de prevenção. Com relação ao desafio estrutural das discriminações históricas, nós demandamos aqui, de modo focado, o dever reforçado de proteção estatal com relação às pessoas idosas, com relação a nós, mulheres. Houve um aumento de 30% a 40% dos casos de violência contra a mulher nos tempos pandêmicos em que há o confinamento. Pessoas privadas de liberdade, pessoas LGBTI, pessoas migrantes, refugiadas, povos indígenas, pessoas com deficiência, afrodescendentes, crianças e adolescentes. Então, são pessoas e grupos em especial situação de vulnerabilidade que demandam o dever de proteção reforçada por parte dos Estados. E, finalmente, quanto ao desafio da institucionalidade democrática, nós aqui demandamos dos Estados que qualquer restrição a direitos e liberdades tenha estrita observância nos princípios da legalidade, proporcionalidade, temporalidade. Ou seja, não podemos admitir que, em nome da pandemia, haja uma restrição abusiva de direitos, com respostas autoritárias. E aí nós que trabalhamos com direitos humanos percebemos essa visão integral de direitos humanos. Como eu mencionava, de um lado, as nossas liberdades civis, liberdade de circulação, direito de reunião, de manifestação, dentre outros, está condicionada à efetividade dos direitos sociais, notadamente direito à saúde pública. Quando a vacina for criada e nós formos imunizados, eu terei a honra de estar na linda Bahia debatendo presencialmente com vocês. Por sua vez, a efetividade dos direitos sociais está absolutamente condicionada à efetividade dos direitos civis. Ou seja, para que o direito à saúde seja implementado, crucial é o acesso à informação transparente, clara e confiável. Ademais, temos que repensar a propriedade intelectual e o direito à propriedade intelectual. Eu tenho defendido que o direito à saúde, o direito à vacina, é um bem público universal. Tivemos uma reunião há 2 semanas com Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para Direitos Humanos. E ela dizia, no one is safe until everyone is safe. Ou seja, é fundamental no marco da cooperação internacional, da governança global, termos aí o acesso à saúde, o acesso à vacina. E eu terminaria aqui dizendo que há um dramático impacto do Covid-19. Nós temos que pensar na agenda dos direitos humanos pós-pandemia. E eu creio que surgem temas sensíveis, como, por exemplo, o direito à ciência. O tema das ciências, que eu diria no plural, inclusive, nunca o mundo demandou tanto da ciência. Seja da ciência no campo da saúde pública, da invenção da vacina, seja da ciência no campo da economia para a redução das desigualdades por meio de políticas tributárias, financeiras, econômicas adequadas. A narrativa jurídica, por exemplo, demandando que esta vacina chegue, quando ela for criada, a toda e qualquer pessoa e não seja monopólio de alguns. O tema da solidariedade, o tema aqui da cooperação internacional com políticas articuladas, alinhadas no marco da governança global. Há muito debate sobre o tema da economia verde. É impressionante no mundo todo, animais surgindo nas ruas,
por vezes nos mares, ou seja, nós estamos aqui vivendo hoje, até pela restrição à liberdade de locomoção, estamos vivendo um estado verde, né? O estado em que há uma maior proteção no campo ambiental. Temos profundas mudanças, e o Dr. Marcos está a escrever sobre isso, com relação ao mundo digital. Hoje não há dúvida que haverá esse legado do Covid, de home office, da educação virtual, o tema do acesso à internet como um direito humano, o tema da exclusão digital, como enfrentar esses desafios, o tema que nós trabalhamos na comissão, privacidade digital, a lei sobre proteção dos dados no Brasil entrará em vigor em janeiro, o tema do hate speech online, ou seja, como conferir aos direitos online o mesmo grau de proteção conferido aos direitos offline. Então, são novas demandas, novos temas que inquietam a agenda dos direitos humanos. Mas eu terminaria apenas fazendo esse apelo. Eu creio que nós vivemos hoje um momento de profunda transformação, reinvenção e mudança, mas também um momento que oportuniza escolhas cruciais. De um lado, nós compartilhamos das mesmas ameaças, riscos e medos. Mas, por sua vez, hoje a humanidade compartilha desse mesmo sentido histórico, do mesmo sentido de humanidade e potencialidade, que nós possamos aqui compartilhar a responsabilidade de salvar vidas, de abraçar a solidariedade, a empatia, os direitos humanos, que nós possamos reconstruir as nossas sociedades de forma mais inclusiva, resiliente, sustentável, pacífica, de forma mais justa. Afinal, lembra a declaração que todos somos livres e iguais, em dignidade, direitos e respeito. Agradeço imensamente poder participar. Quero pedir desculpas que eu não poderei ficar todo o tempo em razão de uma banca de doutorado que acabou coincidindo com esse horário, mas eu agradeço muitíssimo a honra desse convite e devolvo, então, a palavra à nossa mediadora, doutora Cristiane. Muito obrigada. Doutora Flávia, muito prazer, foi muito engrandecedor para todos nós ouvi-la falar. Eu só teria um questionamento. Como se trata de uma exposição sobre os direitos humanos nessa época de pandemia nas Américas, e a gente conhece que existem os pactos que todos os Estados-membros são signatários, inclusive o Brasil, a senhora tem conhecimento, como um dos membros da comissão, de que se existe alguma derrogação de algum desses Estados-membros até o momento sobre esses pactos de direitos, inclusive econômicos e sociais, se isso está ocorrendo muito. Eu estou fazendo a pergunta mais genérica, não digo precisamente do subnacional, mas desses direitos econômicos e sociais relacionados ao momento da crise mesmo. A senhora tem conhecimento de que está ocorrendo isso? E a advocacia pública, como ela tem enfrentado, né? Porque muitas vezes essas transgressões ocorrem a partir do solo local e tomam um reflexo para além das fronteiras, até do nosso país e transfronteiriço mesmo de continente. Então, mas focando no nosso continente americano mesmo, a senhora tem conhecimento como membro da comissão e como isso está sendo lidado pela organização? Muito obrigada, doutora Cristiane, uma grande questão. Eu diria o seguinte, com base na Convenção Americana, o artigo 27 permite que, em casos de emergência, de calamidade, os estados possam suspender direitos e liberdades. Mas há todo um ritual para fazê-lo. Dos 35 estados do nosso hemisfério, América do Norte, Central e Sul, 12 estados o fizeram formalmente. No mundo, mais de 84 estados, de alguma maneira, restringiram direitos e liberdades, suspenderam em tempos excepcionais. Mas eu fico feliz em dizer que, ao menos no sistema interamericano, não houve qualquer denúncia aos tratados, não houve a retirada de estados desses tratados. E eu creio que este é o mundo que nós temos na área do direito,
que fortalecer a ótica multilateralista. O vírus carrega um componente multilateral, ele não carrega passaporte, ele é transfronteiriço, ou seja, o mundo clama hoje por solidariedade internacional, por uma ordem cosmopolita, por políticas alinhadas, por uma governança global. E eu creio que hoje, mais do que nunca, os bens jurídicos, direitos humanos, democracia e Estado de Direito devem ser foco de uma cooperação internacional no âmbito do multilateralismo. Eu também fico pensando, a comissão celebrou 60 anos ano passado, e eu fico pensando, qual será o legado do pós-Covid? O legado da Segunda Guerra foi esse. Deixou como legado a Primeira Guerra, a OIT, a Segunda Guerra deixou como legado a Carta da ONU, a própria OEA, a Declaração Universal, os pactos que a doutora Cristiane mencionava, integram a arquitetura protetiva internacional dos direitos humanos do pós-guerra. Então, qual será o legado que nós deixaremos, não é, na pós-pandemia? Que haverá mudanças cruciais, todos nós sentimos. Mas qual será o legado e qual a nossa responsabilidade com relação a esse legado? Então, eu realmente apelo para que seja um legado de fortalecimento da ótica multilateralista, que, eu diria, é orientada por esses valores, a tríade de direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Doutora Flávia, me perdoe por essa pergunta e a resposta tão longa que a senhora teve que providenciar nos dar. Me desculpe, eu sei que a senhora está com a banca e é premente a saída. Aos nossos ouvintes aí que estão nessa transmissão conosco, eu quero dizer que vai ser necessária a saída da doutora Flávia agora, mas continuaremos aqui no nosso canal com o Marcos Sampaio, que também terá muito a nos oferecer em termos de conhecimento sobre o assunto da pandemia nas Américas, né, e a atuação da nossa advocacia pública. Como será? Obrigada, doutora Flávia. Prazer. Eu agradeço, deixo um abraço solidário, carinhoso, afetuoso à doutora Cristiane, à doutora Ana Paula, ao doutor Marcos, colegas queridos. A minha gratidão à Associação Nacional dos Procuradores dos Estados, em geral, dizendo que eu sempre darei o aceite, por mais acrobáticos que seja, sempre é para mim uma honra poder dialogar com vocês. Então, eu deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão, o meu reconhecimento, e agora retorno aqui aos trabalhos da banca. Muito obrigada. Um forte abraço. Obrigada, doutora. Muito Flávia. obrigada. A senhora brilhantou o nosso painel. Muito obrigada, uma honra. Muito obrigada. Me despeço, então. Muito obrigada. Pois não. Então, vamos dar continuidade com a fala do doutor Marcos Sampaio. Marcos é nosso colega da Bahia, e eu tenho a dizer que é um enorme prazer. Marcos é aquela pessoa que me enveredou no caminho e tem a responsabilidade sobre isso, do associativismo. Eu agradeço porque isso só me fez crescer como ser humano, não é? Porque o associativismo nos traz essa vontade de colaborar, de crescer. E o que é isso aqui hoje? Isso aqui é uma prova de carinho, de amor, de gratidão dessas pessoas que não medem esforço para estudar, ganham o seu tempo, mas perdem o sono, e nós ganhamos junto com eles. Então, a doutora Flávia é uma sumidade na área de direito internacional, todo mundo conhece, e o doutor Marcos, um grande constitucionalista. A Bahia tem um grande prazer de apresentar para o mundo o doutor Marcos Sampaio. Ele hoje veio nos brindar com um enfoque deste assunto mais para a advocacia pública. Então, Marcos, eu acho que a advocacia pública, em sua atividade diária, né, de se tornar efetiva políticas públicas de defesa do Estado, como é que ela tem lidado? O que é que você, nesse espectro grande e essa visão que você tem aí muito ampla,
Como é que essa advocacia tem lidado para preservar os direitos humanos? Agora a gente falando a nível subnacional, com reflexos supranacionais, se for o caso da sua apresentação chegar a esse ponto. Depois, eu quero fazer outras perguntinhas. Mas, pessoal, eu quero estar atenta às perguntas também de que está acompanhando o nosso webinar. E eu gostaria muito de saber do pessoal que está fazendo o apoio, onde estão as perguntas. Porque, no momento, eu não estou, como mediadora, vendo as perguntas dos nossos colegas e que estão assistindo a nossa transmissão. Então, enquanto o Marcos fala, eu vou providenciar com o pessoal ver as perguntas, viu, Marcos? Mas fique à vontade, a casa é nossa e é para o mundo saber o que se pensa. A cabeça de Marcos Sampaio não é pouca coisa não, gente. Bora lá, quero saber. Me conta aí que a advocacia pública, na sua perspectiva, como é que ela tem lidado para preservar os direitos humanos? Mande ver. Muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Um abraço todo especial para a Cris, minha querida colega, minha querida presidente da Associação dos Procuradores do Estado da Bahia. E reputem essa apresentação exclusivamente à generosidade que o coração põe ao fazer esses elogios, eu diria que gratuitos, a mim. Obrigado por essa apresentação. Obrigado também, Ana Paula. É sempre um prazer a gente poder conversar, a gente estar junto, a gente que tem refletido muito sobre o direito público, sobre o direito constitucional, no âmbito da advocacia de Estado e das carreiras de Estado, e nos deparamos com uma situação inusitada, a situação da pandemia, uma experiência que a geração atual, em sua grande maioria, não conhecia, e que especialmente nós, aplicadores do direito, e nós, formatadores, de alguma forma, de políticas públicas no âmbito da administração, pelo menos no arcabouço jurídico, não tínhamos a experiência, não tínhamos experimentado. E a Covid, ela demonstrou isso muito claro, ela iluminou uma série de problemas da maior gravidade que nós não estávamos acostumados, não só no Brasil, mas em todo o sistema americano, especialmente na América Latina. A Covid, ela ilumina, põe um facho de luz, coloca o refletor em problemas no Brasil que parece que nós não tínhamos visto com tanta clareza. Nós temos 42 milhões de pessoas sem renda e que tiveram acesso agora ao auxílio emergencial. Nós temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, num cenário em que a principal recomendação é lavar as mãos, além do uso de equipamentos de proteção como a máscara. Um país em que 104 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Num país em que o número de desempregados chega a 12 milhões. Esse cenário extremamente desafiador para todos os setores da sociedade exigiu de nós, estudiosos do direito, uma revisão da temática e o desenvolvimento de uma tecnologia jurídica própria para enfrentar algo que nós não conhecíamos, algo que nós não víamos. Assim que reconhecido o estado de emergência internacional e depois reproduzido no Brasil, começamos a tentar, no âmbito da Constituição, dizer se estávamos diante de um estado de defesa, a hipótese era negativa, de um estado de sítio, a hipótese era negativa, qual é o regime jurídico que se aplica, leis que precisavam ser aprovadas a toque de caixa, com o afastamento do parlamento, com quase que com a ausência de um funcionamento normal do parlamento, as comissões sequer estavam funcionando, apenas o plenário, mas já em votação virtual. E nisso tudo, algo que se potencializa, uma expansão
da participação do Estado na vida das pessoas. Então, vejam que coisa curiosa. Qualquer que seja o modelo que se possa defender ou que se possa imaginar, o que a Covid traz? Ela ilumina problemas, ela reclama providências coletivas, providências mais amplas, e ela põe o poder público como o vetor principal e como o centro de desenvolvimento das políticas públicas para enfrentamento da pandemia, para a superação deste momento e para a construção do mundo pós-Covid. Com temas variados. Tivemos que enfrentar temas jurídicos de redor de conflitos federativos, do estado de emergência, tivemos que discutir crise da democracia e aspectos de populismo políticos dos gestores, tivemos que discutir papel do judiciário, tivemos que discutir a própria estrutura do presidencialismo com seus assessores, tivemos que discutir, estamos tendo que discutir a forma como o poder público se comunica diante de uma gestão que se centra primordialmente na expansão do poder executivo, mas quase sempre por medidas provisórias ou por decretos, por atos infralegais, quase sempre sem ouvir o parlamento, sem participação da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Deputados e do Senado, portanto, com um diálogo institucional e com um diálogo democrático comprometido a ensejar uma própria erosão do sistema democrático. Isso tudo me fez lembrar uma frase dita no início da pandemia pela ministra Carmen Lúcia e que nos toca profundamente. Não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma tempestade, mas cada um com um barco diferente, cada um com um sistema de proteção coletivo e individual diferente. E o espectro da desigualdade fez com que nós tivéssemos que nos debruçar especificamente sobre o capítulo dos direitos fundamentais e o que é mais relevante e que foi muito bem colocado pela professora Flávia Piovesan, a questão das restrições dos direitos fundamentais. Restrições positivadas, com suporte lá no artigo 27 da Convenção Interamericana de Direitos, com a suspensão de garantias, com a necessidade de reconfiguração do federalismo, mas restrições não ditas e simplesmente estabelecidas e postas de forma mais variada. Desde a Colômbia, que nos dá uma foto histórica, terrível memória de amarrar pessoas em praça pública para impedir a locomoção, até mesmo restrição das liberdades de locomoção, da liberdade de ir e vir, da liberdade do exercício da atividade profissional, e quase tudo no universo desconhecido, em que não se sabe exatamente qual o fundamento técnico, científico para cada uma dessas restrições. O resultado é que, no Brasil e na América Latina como um todo, nós tivemos que nos deparar com circunstâncias as mais variadas. Eu trago para exemplificar, na Argentina, o estabelecimento de restrições específicas à liberdade de locomoção para preservar a saúde, a chamada liberdade ambulatória expressamente restringida no solo argentino, a edição também de um decreto, o decreto 297 de 2020, estabelecendo a possibilidade única de deslocamento em 10 quadras, o Poder Legislativo não funcionando, o Poder Judiciário fechado, não operando, um hiperpresidencialismo aparecendo com medidas de toda ordem. Esse modelo se reproduz no Paraguai. O Paraguai vive medidas restritivas mais abrangentes até
do que aquelas que foram praticadas no governo de Stroessner. Nós temos lá, definitivamente, uma democracia iliberal se estabelecendo e até, curiosamente, uma ruptura com o Estado laico, dizendo que é necessário restabelecer uma conexão com a fé e com a religiosidade para combater problemas, esses problemas nossos. O decreto 1003, editado sobre o regime da Constituição de 1992 paraguaia, delega ao ministro da Saúde a realização das políticas públicas, vetando, proibindo o acesso de questionamento judicial dessas medidas. Ora, se eu avanço na Colômbia, se eu vou ao Peru com um processo democrático ainda bem mais complexo que todos nós, se eu vou à Bolívia com a edição de um decreto, apesar da sua restrição, eu vou perceber que nós estamos, na América Latina, numa situação de extrema preocupação com os direitos fundamentais, e isso potencializado nessa tríade, nesses três eixos, que nunca é demais repetir: a região mais desigual, a região onde há problemas seríssimos de água, saneamento, trabalho informal, miséria, criminalidade, uma ausência do poder público de maneira avassaladora, de um lado. Um segundo eixo, um sério problema de discriminação, Nós temos uma região com uma pluralidade étnica sem igual, mas com enormes dificuldades de proteção de minorias e até de maiorias, com possibilidade de risco real de extermínio de populações indígenas, sobretudo aquelas que voluntariamente se afastam pelo seu baixo grau de imunidade, em todo o Brasil, especialmente nos estados do Norte, e no estado de São Paulo também, e aqui na Bahia, nós temos comunidades indígenas extremamente em situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade de mulheres, e especificamente de mulheres negras, um problema muito... Quilombolas, Marco, aqui na Bahia é muito difícil, muito sério. Muito sério. No que diz respeito a quilombolas, a crianças em estado de abandono ou em estado de permanente violência de todas as ordens, inclusive psicológica, decorrente dessa pressão, com escolas fechadas e pais tentando dividir a vida entre tentar trabalhar, estar desempregado e ter que cuidar dessas crianças sem acesso a creches. E terceiro eixo, o problema da democracia e do populismo que se manifesta na América Latina, especialmente numa grave crise que o presidencialismo ousou criar, ou ousou participar, na minha visão, ousou permitir em toda a América Latina, com governos sendo constantemente colocados em xeque por conta de práticas autoritárias, quase sempre apoiadas das Forças Armadas em toda a América Latina. Esse fenômeno não é de um país apenas, com o parlamento atrofiado, com o judiciário praticamente calado em toda a América Latina, sem uma reação própria e articulada, com o aparecimento de populismos e com até uma grande crise no espectro constitucional de toda a América Latina, a ensejar a reclamação da produção de novas constituições em todos os estados da América Latina. Esse cenário exigiu de nós, advogados públicos, uma atuação jamais experimentada. Pela primeira vez, nós tivemos que, usando a expressão americana, como policymakers, como formatadores de políticas públicas, desenvolver hospital de campanha, praticar requisição administrativa,
fazer tendas, fazer compras com sistemas jurídicos distintos, mais velozes, mais eficazes, com problemas seríssimos de combate à corrupção, nesse cenário onde a justificativa de necessária assistência à saúde levou, ou tem levado a uma série de práticas de controles frágeis, a ensejar um espaço de desenvolvimento ou de desenvolvimento da corrupção em grau que ainda não percebemos, que ainda não colocamos, que ainda não vimos, com estruturação de pessoal em que servidores amedrontados, servidores que deveriam até combater a pandemia, não conheciam e não conhecem os marcos jurídicos de sua atuação, de professores que não sabem como retornar nem quando voltar à sala de aula, de profissionais da saúde sendo largamente infectados, de um sistema de segurança pública até nos estabelecimentos prisionais em que não há uma clareza de protocolo de como trabalhar um encarceramento em toda a América Latina, quase numa situação de desespero. E tudo isso de um período em que a advocacia pública precisou desenvolver novas tecnologias, novas formas de estabelecer-se, novas formas de diálogo institucional e de conexão institucional, e num período de invenção de novas teorias jurídicas. De teorias jurídicas jamais experimentadas, de teorias jurídicas que tiveram que surgir e que tiveram que ser postas em xeque nesse momento. Nunca testamos tanto o federalismo no que diz respeito ao choque de competências administrativas e normativas, estabelecendo políticas de vigilância sanitária. Desde inspeção sanitária em aeroportos, de fechamento de rodoviárias, de fechamentos de vias e rodovias com transportes municipal, intermunicipal, estadual, nacional, até o estabelecimento de restrições de funcionamento de determinados estabelecimentos ou de determinadas instituições, com base exclusivamente no receio e muitas vezes sem critérios científicos. Mais do que isso, com a prescrição de fármacos e a liberação de remédios, de fórmulas e indicações, ex bula, fora da plataforma daquilo que nós conhecíamos e que nós conhecemos como ciência. Eu jamais poderia imaginar, em quase 2 décadas de advocacia pública, que iríamos nos deparar com casos absolutamente distintos, com soluções as mais inusitadas e tendo que atuar de maneira diferente daquela que estávamos acostumados. Essas dificuldades, elas não estão restritas à advocacia pública no Brasil, muito pelo contrário. Jorge Silvério Salgueiro, no Paraguai, me relatou que o direito que está sendo minimamente aplicado é um direito que não existia, com uma forma que não encontrava previsão. Nós tivemos que aprender a andar de bicicleta descendo a ladeira, sem freio, em alta velocidade, sem nenhuma instrução. Na Colômbia, o Davi Mendieta, também advogado público, ele disse, olha, nós não sabemos nem qual é o marco jurídico do chamado lockdown, ou do isolamento obrigatório. São centenas de questionamentos judiciais que não têm forma, que não têm conteúdo, que não têm um espectro jurídico adequado nem no direito interno, nem no direito internacional. Na província de Córdoba, na Colômbia, me disse o colega David Mendieta, foi estabelecido, por obra do alcaide, do prefeito municipal, a possibilidade, pasmem, de
se amarrar um cidadão pelos pés com grilhões em praça pública, para dar este exemplo. É esse o cenário de desenvolvimento da advocacia pública, é esse o cenário de extremas dificuldades. E Marcos, Pois não. Marcos, deixa eu te interromper um pouco. Nós temos uma pergunta aqui, você está falando das questões de desigualdade, veio uma pergunta exatamente sobre essa questão, como nesse cenário podemos, a advocacia pública, combater as desigualdades no Brasil. E exatamente uma segunda pergunta que tem a ver com isso, e como nesse cenário também a advocacia pública pode contribuir com políticas para apoiar mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Então, são duas questões que ela está relacionada realmente com direitos sociais, e aí eu estou lhe passando logo, porque você pode, de cara, já responder as duas. Veja, do ponto de vista teórico, pela primeira vez a humanidade experimenta uma grande força internacional de desenvolvimento e de direitos sociais. Todas as nossas grandes experiências internacionais, elas estavam radicadas praticamente nos chamados direitos de liberdade, sejam eles liberdades políticas, ou mesmo liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. O nosso próprio conceito de ditaduras era sistemas jurídicos que restringia as chamadas liberdades. Nós nunca conceituamos ditadura como um regime político que impede a realização de direitos sociais. Ou que não. Era impensável falar, por exemplo, numa guerra ou numa invasão de Estado estrangeiro para forçar o cumprimento de direitos fundamentais sociais, para forçar o cumprimento de direito à saúde, de direito à educação, de direito ao saneamento. Nós nunca falamos de intervenção internacional nessa seara. Isso é uma grande novidade. Isso espero que venha para ficar. Espero que este esforço que nós mostramos de solidariedade internacional na realização desses direitos sociais à saúde, por exemplo, no Brasil, se reverta imediatamente pós-pandemia, na grande crise ou na grande pandemia que nós já vivemos, ou na grande epidemia de ausência de realização do direito à educação no Brasil. Espero que esta lição mostre que nós temos um problema tão grande e tão grave de direito social na área da educação, ou em diversas outras áreas, mas eu falo da educação pela nossa existência de 14 milhões de adultos analfabetos, 14 milhões de adultos analfabetos, e que a gente vergue para isso. E o que acontece? Todas as causas decorrentes de preservação e de proteção de minorias, e especialmente das que nós estamos tratando, elas foram sempre colocadas como causas identitárias e com desenvolvimento de políticas públicas a latere, não políticas públicas frontais, não como um problema de Estado, e sim como um problema da minoria que o Estado tentava, de alguma forma, resolver, contando com a filantropia ou com a boa vontade das pessoas. Se a Covid puder nos deixar este legado de trazer para frente a necessidade de formatação de uma política pública consistente e perene de erradicação, eu não estou falando de redução, eu estou falando de erradicação do trabalho escravo no Brasil, do analfabetismo e de inclusão definitiva de minorias discriminadas dentro do ciclo de gozo e de fruição dos direitos fundamentais, nós, sim, teremos aprendido algo a mais do que simplesmente usar máscara e lavar as mãos. Isso é fundamental. E o que a advocacia pública e a assistência nossa pode oferecer? Por exemplo, eu tenho discutido muito, Cris, que o orçamento
ou as chamadas decisões alocativas orçamentárias que nós elaboramos quando estamos fazendo o orçamento público, elas devem seguir a guideline dos direitos fundamentais e dos direitos sociais especificamente. Aliás, eu já falo na universidade, nas minhas aulas há algum tempo, de que nós deveríamos ter um orçamento vinculativo definitivo em tudo aquilo que diz respeito à realização de direitos fundamentais e de direitos sociais propriamente ditos. A norma orçamentária, ela não é um papel em branco em que o gestor, simplesmente obedecendo aqueles limites macros definidos pela Constituição, ele realiza. É preciso ter um sistema de enforcement, um sistema de pressão, de execução definitiva em torno dessas opções alocativas. E como é que nós podemos colaborar? Nós podemos indicar a necessidade de uma horizontalização dos recursos, ou dos escassos recursos públicos, à satisfação dos direitos fundamentais. Não adianta ter praça pública bem feita, não adianta ter portos, aeroportos e rodovias bem estruturados, se nós continuarmos tendo pessoas morrendo de fome. Se nós continuarmos com 42 milhões de pessoas sem renda. Não é possível. Não é possível construir esses 3 Brasis, um Brasil que funciona, um Brasil em que as pessoas têm acesso e um Brasil que as pessoas não têm acesso. Eu tenho questionado muito um conceito jurídico de pobreza, e para mim pobreza é falta de acesso a direitos fundamentais. Pronto. Então, como qualquer um de nós, eu pergunto, você tem acesso ao direito fundamental à segurança pública? Não. Então você pode. Não importa quanto dinheiro você tem. A advocacia pública precisa dirigir-se à demonstração de uma política não assistencialista, mas de uma política inclusiva, definitiva e fortalecida, e isso só pode ser feito pelo cumprimento da Constituição. É certo que os direitos fundamentais à saúde agora reclamaram restrições a uma série de direitos fundamentais. Todos nós aceitamos em alguma medida. Para mim, isso ainda precisa ser controlado, há um certo exagero, sobretudo por ausência de participação do parlamento nesse debate, há um certo exagero nessa discussão. Mas nós precisamos começar a discutir imediatamente como faremos a expansão dos direitos fundamentais pós-pandemia. Pós-pandemia, os direitos fundamentais têm que ser extremamente expandidos, extremamente bem colocados. É nesse capítulo que eu tratei, num brief antes de abrirmos ao público em geral, onde eu tratei em conjunto aqui, com a Ana Paula e com Flávia Piovesan, sobre o direito fundamental de acesso à internet e do que eu tenho chamado de analfabetismo digital, do acesso a tecnologias, com uma série de políticas públicas que precisam ser desenvolvidas para que haja um efetivo acesso à tecnologia, sem a qual não será possível falar em dignidade da pessoa humana. A ausência de tecnologia, nesse momento, por exemplo, pode significar até uma prisão domiciliar. A pessoa que está em casa sem acesso à tecnologia, ela está isolada num sistema de restrição quase que torturante. É preciso definitivamente pensar essas questões, e a advocacia como um todo, e em especial a advocacia pública, tem o dever de tematizar estas coisas e de apresentar à sociedade e à gestão pública o único caminho possível, o efetivo cumprimento dos direitos constitucionalizados. A expansão dos direitos fundamentais e a realização expressiva de políticas públicas inclusivas de toda a sociedade. Perfeito, Márcio. Realmente, quando a gente fala que dentre os direitos, né, dentre as garantias fundamentais, nós temos o acesso à justiça, e até esse, em muitos países, né,
ele está precário e quase nulo, é de se pensar realmente no o que fazer e o que será depois da pós-pandemia, né? Depois da pandemia, no momento pós-pandemia. É pensar e refletir, vamos às mudanças, que mudanças são essas, né? Para os gregos, eu vou voltar lá nos gregos, porque a gente pega uma base boa, né? A razão prática tinha uma abertura metafísica para o horizonte universal do bem. E eles fundamentavam essa prática ética no princípio ontológico, que é o bem deve ser feito. Bom non est faciendo, bom non est faciendo, né? Então, eles concluíram que há um dever ser que é emanente a essa prática ética que dá um ethos, um valor universal e que ascende e transcende particularidades dos costumes das diversas culturas humanas e que ele pode se manifestar. Então, em qualquer cultura, qualquer que seja costumes e hábitos, por mais diferentes que os povos possam ser, esses hábitos e costumes só serão dignos de uma cultura verdadeiramente humana. E eles só serão dignos se eles forem dirigidos por esse princípio ontológico do bem deve ser feito, o bem deve ser feito, né? E assim, como a gente das políticas públicas, como a advocacia pública, ela não pode perder de vista essa dimensão universal, né, do ethos. Esse ethos escreve nas particularidades das diversas culturas um valor. E mesmo que elas se fragmentem nos diversos países da América, como vimos, dessas dificuldades que todos encontram, fragmentar esses valores, que são valores particulares, regidos unicamente, muitas vezes, por capricho e interesse, esse ethos ele pode suprassumir, como diz Hegel, né? Nas particularidades culturais de cada um. E aí a gente tem a constituição de um ser humano, um sujeito ético, constitui dessa forma um sujeito ético. E dentro, né, embora seja particular, na medida que ele é inserido em uma cultura ou outra bem particular destes países, ele não deixa de ser um sujeito de direito e de deveres universais. Então, isso concretamente, o que é que isso significa? Que as leis mudam, que os costumes mudam, né? Vão mudar, mudam e devem mudar nas diversas culturas, nas diversas épocas do dever histórico, que a própria Pelvezão falou antes, e nessa mudança da pandemia que a gente presencia, né? As leis vão mudar, a gente está mudando a todo tempo, tem dias que a gente acorda, e o que é que mudou hoje? E será que encontramos também a cura? Será que encontramos o antivírus? Mas se essas novas leis, esses novos costumes deixarem de procurar o bem, né, da comunidade humana, a ética entrará em crise, sabe? E por maior que seja o progresso socioeconômico dessas culturas particulares, a ética está em crise. E se está em crise, nós podemos pensar que os direitos humanos também estarão, porque ela é coladinha, né? Ela é pressuposto de direitos humanos. Isso é fundamental, ética e direitos humanos, porque ela responde a muitas questões que a gente falou aqui. Ela é algo universal. E acima das particularidades, das diversas culturas, diversos costumes, e procura o bem da comunidade humana, né? Pois e assim, então, os direitos humanos nas Américas, nos diversos continentes, têm esse pressuposto ético, o bem da comunidade humana. Seja nacional, transnacional, da advocacia pública, ela tem esse farol. A advocacia pública tem esse farol a acompanhar o bom no faciendo. O bem deve ser feito. Então, eu acho que esse é um farol nosso. Desculpa, Marcos. Marcos? Oi, Cris, você foi muito feliz em sua exposição, em suas colocações.
Aristóteles, ele escreveu tantas obras, né? E ele escreveu política, filosofia, retórica, metafísica, e ele dava o título de suas obras assim, política, filosofia, retórica, metafísica. Mas tem um livro que até o título é diferente. Ele dá ao livro, no título do livro, ele faz uma referência a seu filho, Ética. Ética a Nicômaco. Por que ele faz isso? Ele lembra muito bem que todos nós nascemos aéticos e que é necessário o desenvolvimento de uma ética. Com o tempo, alguns adultos melhoram. Alguns, não todos, infelizmente, mas alguns adultos melhoram. E essa melhora é um desafio constante aos operadores do direito. Aliás, essa é a saga do constitucionalismo. A história do constitucionalismo é a história da luta pelo desenvolvimento de uma qualidade de vida plural e melhor para todos. É muito curioso. É muito curioso que nós somos o, sei lá, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Estamos entre um dos 10 países mais ricos do planeta. Mas quando falamos de direitos fundamentais, parece que estamos com um pires na mão. Há um discurso recorrente no Brasil de que falta dinheiro para implementar e para realizar direitos fundamentais. Com todo respeito, falta uma escolha, falta uma opção alocativa clara de redor da plena realização dos direitos fundamentais. É assim que deve se direcionar o desenvolvimento de toda política pública. Se nós reconhecermos isso e se nós aprendermos, como acho que faremos, porque eu acredito na humanidade, eu acredito no ser humano, porque eu tenho fé e esperança de que podemos construir um mundo melhor depois da pandemia, esse mundo perpassará por um aprendizado ético, um imperativo categórico, que na crítica da razão prática, Kant foi preciso olhar para o outro e ter solidariedade. Ou nós, advogados, ou nós, juristas, especialmente nós, advogados públicos, ou a gente compreende definitivamente esse dever ético fundamental ao exercício do nosso mistério, ao exercício da advocacia como um todo, especialmente da advocacia pública, ou nós teremos fracassados. Nós teremos fracassado. Como fracasso não é possível, como não faz parte do nosso vocabulário, eu concluo com uma certeza e com uma convicção. Nós estamos formando um exército, não para intervenção em estados, para simplesmente garantir direitos de liberdade, mas nós estamos formando um exército de juristas comprometidos com o semelhante, comprometidos com o outro e conscientes de que os problemas podem até parecer locais, pode até parecer que é um problema da China, mas a repercussão é global. É global. E por isso nós temos que olhar a América Latina, especialmente nossos irmãos do Uruguai, Paraguai, da Argentina, da Colômbia, da Bolívia, da América Central, do Haiti, onde a gente enxerga isso, quem está aqui do nosso lado, e passa a refletir a advocacia e a advocacia pública nessa realização plena, ou nós não conseguiremos superar os desafios que estão por vir. Perfeito, Marcos. Termino ainda com o nosso bono e faciendo. O bem deve ser feito, acho que é um farol maravilhoso para a advocacia pública. Não tem erro, né? Nossas políticas públicas, nossos agentes, todos eles estiverem com este farol ligado, que o bem deve ser feito, e o bem da comunidade humana, né? A gente consegue prospectar o que a gente precisa
ver efetivo na nossa Constituição, preservar nossos direitos e garantias. Esses direitos sociais tão dificilmente conquistados, tanta luta, tanta bravata histórica que tivemos para consolidá-los numa Constituição e a tentativa até então de efetivá-los, né? A gente não pode dar para trás, não podemos dar uma marcha ré nisso aí. Então, sobre essas reflexões que eu encerro aqui, a minha participação como mediadora, agradecendo a você de coração, mais uma vez, o seu brilhantismo, Marcos, o seu modo de pensar, assim, amplo, né? Você enxerga as coisas numa forma muito amplificada e dá direção aqui local para nós nos orientarmos também. Um grande professor, um grande mestre, aprendemos sempre como você, todos os dias, sua fala, os seus pronunciamentos, as suas defesas, as suas peças são dignas de exemplo. Você também é farol. Muito obrigada por esse momento. Eu que queria agradecer a ANAP, agradecer a você, Cris, especialmente a oportunidade e a palavras tão carinhosas, dizer que eu estou sempre aqui à disposição dos colegas, à disposição da advocacia brasileira, da advocacia pública e do direito constitucional, e queria concluir essa palavra de gratidão com Mário Quintana, das utopias. Se as coisas são intangíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. Muito obrigado. Que lindo. Obrigada, Marcos. Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo comentários, e eu estou tendo um problema de replicar os comentários. Vamos fazer o seguinte: durante a semana, eu vou propor ao pessoal da comunicação que torne em cards os comentários que ficaram aqui nas nossas transmissões, e até mesmo perguntas, para que a gente possa ir dialogando. Esse discurso não termina aqui, né? É um discurso nosso da advocacia pública para o mundo. Então, eu gostaria de agradecer a quem entrou e interagiu. A falha é minha, porque eu não consigo ver aqui encaminhando para mim, mas vi que, segundo eles, tem comentários, eu não consigo ler enquanto eu estou aqui na transmissão com você, Marcos, mas vamos fazer assim, eu vou fazer uma sugestão para que a gente não perca essa discussão. Ela é muito enriquecedora, muito valiosa, porque várias formas de pensar, ela tem um poder de construção, de conhecimento muito forte, muito grande, e a gente quer dar vazão a isso, a gente precisa dar vazão a isso. Então, eu quero agradecer a todos que interagiram, e eu vou sugerir que a gente faça aí um encaminhamento, ou pelo direct de Instagram, ou publique cards no Stories a respeito da ANAP, né? A respeito dos comentários que foram feitos dessa nossa transmissão, e vai ser muito enriquecedor também. Bom, Marcos, muito obrigada, boa tarde. Ana Paula, está aí? Ana Paula está aí ainda? Estou aqui, claro que estou. Marcos, olha, é muito enriquecedora a sua palestra. Eu vejo que o vírus, né, ele veio para realçar nossos problemas. Nós já sabíamos que eles existiam, mas aqui nos comentários que eu estou podendo visualizar, o Rafael Lima... Ana Paula! O Rafael Lima, né, ele está falando aqui que o sistema penitenciário já era caótico antes, né? Está falando que vários alunos, né, não têm acesso à internet. Aqui em Goiás nós estamos passando por isso, nem todos têm acesso à internet, ou seja, aquilo que o Marcos falou sobre a inclusão digital. E ele fala aqui que muitos estados que a gente sabe, né, extrapolam com gastos de pessoal e acaba faltando recursos para mais investimentos. Isso é a
tudo isso que ele colocou, né, realmente é verdade. Vou passar para o Marcos novamente a palavra, caso ele queira fazer algum comentário sobre o que o Rafael Lima colocou. Oi, Rafael, obrigado pelo comentário, obrigado pela provocação. É exatamente esse o sentimento que a gente tem, né? E que a Covid iluminou. Um grande déficit de realização de direitos fundamentais, de direito à saúde, de direito à educação, e quase sempre com a mesma justificativa e com até a aventura de tentar aplicar aqui no Brasil a tese estrangeira, a tese alemã de reserva do possível, etc. Eu aprendi que casa que falta pão, todo mundo briga, mas ninguém tem razão. Então, enquanto tiver uma só criança fora da escola, enquanto tiver uma só criança sem a possibilidade de educação digital, sem o retorno às aulas, enquanto houver essa crise de direitos fundamentais, nós podemos encontrar inúmeras justificativas, mas ninguém terá razão. Ninguém terá razão. Essa é uma cruzada mesmo. É uma cruzada, não é fácil, não é difícil. A gente tem motivos de sobra para continuar fazendo a execução do orçamento público, gastando com uma série de coisas. A gente ainda é uma sociedade que a gente gasta dinheiro com palácio, com cerimônia, com troca de medalha, com prato, com brasão de ouro para Itamaraty, com tapetes, com carpetes, com ar-condicionados, e a gente se esquece dessas coisas fundamentais. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Acho que a administração pública não tem como explicar para a sociedade por que deixaram chegar nesse estado de coisa. Definitivamente, encontrar caminhos para financiar os direitos fundamentais e para realizar os direitos fundamentais não é mais uma obrigação utópica, mas é definitivamente a construção de uma teoria subjetiva de direitos fundamentais, de realização desses direitos. Não dá para transigir. Não é possível transigir. Eu escrevi um livro sobre que o título é O Conteúdo Essencial dos Direitos Sociais, pela editora Saraiva, Conteúdo Essencial dos Direitos Sociais, em que eu digo que no estado de desenvolvimento da sociedade que nós estamos, a implementação de um conteúdo, ainda que mínimo, de direitos fundamentais, de assistência à saúde mínima, de assistência à educação, pelo menos em um determinado nível. Sem isso, não dá para falar num projeto de nação, num projeto de Estado, num projeto de país. Talvez esse seja o grande erro da América Latina e da África do Sul, e da África como um todo, do continente africano. Essa negligência desenfreada. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada, Cris, pela mediação, pelas suas colocações. A Flávia, eu agradeci rapidamente, mas renovo aqui os agradecimentos. Professor Marcos, já fica o convite para quando o seu novo livro estiver pronto, o senhor vir falar aqui conosco sobre ele. Então, agradeço a todos que participaram dessa webinar e sigam a ANAP nas nossas redes sociais e já fica aqui o convite para a nossa próxima webinar, no dia 11, na qual falaremos sobre a advocacia pública na garantia dos direitos fundamentais, que nós já começamos a falar sobre isso aqui, mas nós iremos falar nessa aqui de um modo mais específico. Obrigada a todos e um grande abraço. Um abraço, obrigada, Marcos. Boa noite a todos. Obrigada.